Desenhos animados, série animada, chame como quiser. É fato de que essas animações fazem parte de nossa vida ou já fizeram parte da nossa infância. Cada animação tem um propósito, um público a atingir e lições a passar. Mas é claro que existem aquelas que simplesmente foram criadas apenas para ser um produto, tipo o remake de certas coisas aí. Eu lembro de uma época onde eu não tinha como assistir Cartoon Network, Nickelodeon, Disney XD e tive que ver tudo pela tão amada TV aberta, ou seja, TV Globinho. E, inclusive, foi onde conheci Pokémon, onde vi a despedida de Butterfly, assisti várias animações que hoje eu guardo na memória com muito carinho. O que também ajudava era Bom Dia Companhia e Sábado Animado. Mas o meu mundo mudou completamente quando finalmente pude assistir diversos canais na televisão, quando finalmente adquiri a TV por assinatura. Por sorte ou azar, eu presenciei o meio e o fim das animações na época de ouro da Cartoon, e que hoje já não existem mais. O que é preocupante para ser bem honesto. Antigamente a Cartoon aprovava diferentes tipos de projetos, dos mais absurdos como Billy e Mandy, aos mais loucos como Dudu e Edu. Mas hoje em dia é uma decadência só. Não apenas a Cartoon, mas a Nickelodeon, a Disney XD e vários outros canais também que antes eram canais bons. E vendo isso que eu me pergunto, o que mudou? Por que mudou? Será que é apenas a demanda? Bom, eu não sei, mas o que eu sei é que já não existem mais animações como antigamente. Opa, olá meus manos, eu sou o Azriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a era de ouro das animações. Vamos comentar um pouco e ver algumas animações que deveriam retornar, as animações que eram maravilhosas e foram canceladas. Enfim, vamos ver tudo o que pudermos nesse pouco tempo de vídeo. E ver que antigamente as animações eram bem melhores, ao menos até um certo ponto. Os desenhos antigamente, de certo modo, eram feitos com bem mais liberdade se a gente parar para pensar um pouco. O pessoal antes não tinha medo de, por exemplo, ser cancelado, a maioria das coisas era levado na piada, na brincadeira. Claro que em certos pontos, sim, passavam e muito dos limites, como o Looney Tunes acabava passando muitas vezes, ou o próprio Pica-Pau Biruta. Quem não lembra do Pica-Pau Biruta, hein? Nossa, era muito da hora, velho. Na época que essas animações foram lançadas, meu Deus, havia tanta piada de mau gosto que eu só fui entender depois que cresci. O humor da época era bem mais aberto, apesar de haver algumas críticas sobre. O pessoal não se doía ou pensava, ah não, piadinha com isso? Pode não, vou nas redes sociais, no X, Twitter, sei lá, falar mal de coisa que eu não gostei, kkkkkk. Desculpa, não posso mais isso, mano. Mas, meu Deus do céu, caramba, hein? Vai tomar. Sem contar que as animações tinham mais liberdade de expressão e liberdade criativa. Vamos para alguns exemplos aqui. Uma das animações que eu mais amava da época era uma robô adolescente. Literalmente uma robô que é e vive como uma adolescente. A questão é que ela salvava o mundo muitas vezes, mas é de fato uma adolescente normal, né? Que adolescente não salvou o mundo quando ficava sozinho em casa? Quem não, né? Quem não? A animação tinha uma boa história, ótimos episódios e a protagonista, assim como outros fatores da série, evoluía e vinham situações que exigiam uma certa maturidade. Claro que havia atitudes questionáveis, atitudes humanas por parte da XJ9, ou melhor dizendo, por parte da Jenny. A questão é que mesmo assim, ela aprendia com isso, apesar de demorar um pouco. Algo que hoje em dia não é muito bem valorizado, tirando algumas exceções. Personagens com ações que remetem à realidade, hoje se você tentar fazer isso como fizeram na Lenda de Korra, o pessoal vai crucificar o personagem e depois vão acabar gostando dele. Não nego que eu não curti a Korra, mas eu assisti e eu amei a personagem por ela ser muito humana. E falando em ações que remetem à realidade, outro robô que fazia a mesma coisa era o Roboboy e seu amigo humano, ao qual eu não lembro o nome, vai estar na tela. É isso aí, tamo junto. Pelo menos eu acho que vai estar na tela. Eu vou tentar me lembrar disso. O editor lembra aí, hein? O editor só lembra, caraca. A liberdade que os criadores tinham em demonstrar as ações de seus personagens sem ter que se preocupar se iriam odiar ou amar era algo muito bom na época. Roboboy agia muito como uma criança, pois ele era uma criança. XJ9 ou Jenny agia como adolescente, pois era isso que ela era. Sem contar outras animações que tinham uma liberdade criativa bem maior. Quem não lembra de Dinossauro Rei, por exemplo? Pois é, eu não.
Não lembro muito dessa série e ela veio à mente há pouco tempo. Me recordo de poucas coisas, pois eu assistia bem pouco essa série, mas sei que ela era muito boa e tinha uma boa narrativa. Chaotic, que era uma mistura de animes e era uma animação até que madura pra época, e isso eu tô falando apenas na TV Globinho que eu assistia, pois se for levar em consideração a Cartoon e a Nick, além dessas aí, nós teremos animações como Dudu e Edu, como eu havia mencionado anteriormente, Laboratório de Dexter, que era, meu Deus, aquilo lá era imenso, Johnny Bravo, que se lançasse hoje em dia seria extremamente cancelado, pois mesmo que o cara apanhar a cada 10 segundos e não revide nada, ainda assim, as ações dele iriam fazer com que ele fosse cancelado. Johnny Test, que é animação boa, muito divertida, Covarde, o Cão Coragem, quer dizer, digo, Coragem, o Cão Covarde, ou animação bizarra que não era infantil de jeito nenhum. Enfim, temos muitas animações da época. Eu citei essas animações aqui e agora, pois todas elas tiveram suas liberdades para criar suas histórias, e lições que passavam sem nem sequer tornar isso uma obrigação. Johnny Bravo, apesar de ser um cara garanhão, que ficava dando em cima de todas as mulheres que ele via, apesar de ter essas atitudes extremamente questionáveis, ele ainda assim nos ensinava que as mulheres não eram indefesas, podiam enfrentar qualquer desafio, além de mostrar o que não fazer muitas vezes e respeitar o espaço das pessoas, algo que ele não fazia de jeito nenhum, pois pasmem, as pessoas não gostam de ter seu espaço pessoal invadido, e não iriam gostar dessas atitudes, e você iria se ferrar muito se tentasse fazer algo semelhante. Por isso, respeite e seja íntegro. Coragem com Covarde, apesar de ser bizarro, nos mostrava que a covardia ou o medo pode ser muito útil pra gente, se bem usada frente ao desconhecido, pois com medo você fica em alerta e poderia demonstrar coragem ao enfrentar os desafios que viriam à frente. E não é porque a gente não vê que não existe. Pode existir muita coisa aí fora e a gente só não sabe ainda. Até porque a gente não viu. Havia animações que eram de fato boas e sem propósito, mas que ainda assim dava para pegar algo muito bom disso. Tudo do Edu eu considero a manifestação da amizade. Pois mesmo sendo três patetas que só arranjavam confusão, faziam um monte de besteira, estavam sempre juntos nas melhores ou piores situações. Encerrando o caminho deles em um filme, se não me engano. Um filme que eu assisti e eu achei muito bonitinho. Acho que a essa altura deu para entender bem o que eu quis dizer. Liberdade. Liberdade para criar, liberdade para se expressar, liberdade para brincar, liberdade para ensinar sem compromisso. Por isso as animações antigas eram tão boas. Não estou dizendo que as atuais são ruins, pelo contrário, algumas seguiram o mesmo caminho, como por exemplo, Steven Universo, Hora de Aventura, Apenas um Show, Gravity Falls, Anfíbia, Incrível Mundo de Gumball e entre outros. Mas apesar de haver exceções, eles eram segurados pela Warner e a Disney. Rebecca não pôde explorar tudo o que tinha, afinal o tempo foi passando e o mundo ficou mais chato e recluso. Claro que hoje em dia aceitam bem melhor as coisas que ocorrem em Steven Universo, mas de certo modo a mesma coisa ocorreu com Casa Coruja e outras animações, mas agora o que querem são animações como Jovem Titãs em Ação, Velma, aparentemente, a qual decidiram ter a segunda temporada ao invés de fazer o filme de Scooby-Doo. Vai entender. A Cartoon, por exemplo, a Warner, negou o projeto de Pip da Adult Swim por pura burrice, pois todo mundo iria adorar ver essa animação indo pro ar. Era uma ideia muito boa. Claro que poderiam haver outros motivos, mas iam ganhar rios de dinheiro com Pib, pois até hoje Pib não morreu. A comunidade não deixa Pib morrer, porque é uma ideia muito boa e muito inovadora. A animação lá do Greg, que apesar de bonitinha, é apenas pro público infantil e é muito bobinha. Dá sim pra você tirar algumas coisas daquilo, mas eu pelo menos, eu tentei assistir e eu não consegui me prender a série. Até porque não é pra mim, de certo modo, não é pra mim. Tem também o remake de Ben 10, que meu Deus, eu vou nem me esforçar pra falar sobre essa porcaria, ou até mesmo sobre o remake de Bakugan, que foi uma merda. Enfim, hoje a liberdade nas animações de fato está bem limitada. E isso por motivo de pessoas sendo chatas, incompetentes, qualquer coisinha vão pôr uma coleira nos roteiristas e animadores para no fim não poder entregar aquilo que querem, e sim, entregar aquilo que não querem. Certas animações antigas deveriam voltar, sinto falta delas. E você, qual animação você sente falta? Deixe aí nos comentários, bora conversar. De virar membro, de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Eu sou o Asriel e aqui eu me despeço de vocês. Um beijo, um abraço e fui!